Nesse cabelo aqui a gente vai fazer uma técnica um pouco diferente dos vídeos anteriores que eu gravei aqui no canal. Nós vamos iniciar esse degradê de baixo para cima e aqui na parte de trás nós vamos fazer esse corte em V. O cabelo do meu cliente aqui, ele joga esse cabelo para o lado, ou seja, vou precisar fazer a conexão apenas de um lado, não dos dois. Vou fazer a passada de máquina nas laterais do cabelo, na parte de trás, e em cima vou fazer o corte todo na tesoura. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que já é um procedimento padrão de corte de cabelo, é a gente fazer a separação justamente da aresta do cabelo. Uma forma bem simples de a gente fazer a separação da aresta, basta apenas a gente encontrar a linha da entrada do cabelo dele, e então separar esse cabelo da parte de cima com o da lateral. No caso aqui, ó, vocês podem notar que eu não estou fazendo uma linha exatamente reta aqui, até porque se a gente for olhar aqui a forma com que o cabelo está na lateral e na aresta, a gente tem toda essa parte aqui onde é passado a máquina também, e já a entrada do cabelo dele é um pouco mais embaixo. Então eu posso fazer essa linha um pouco inclinada. Vou fazer então aqui a separação. Não é necessário para isso a gente utilizar grampinhos, tá? Basta apenas a gente fazer a separação da linha bem certinho. É um cuidado bem bom a gente ter. Não deixar ele irregular nessa separação, mas sim que seja uma linha bem constante. E na parte de cima, a gente utiliza então a água para justamente evitar que esse cabelo venha a cair e se misturando com o cabelo da lateral. Aqui ficou o redemoinho dele, então basicamente ficou uma conexão entre redemoinho até a entradinha do cabelo dele. E aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma separação. Agora ali vocês não vão ver essa separação, mas depois quando eu mostrar o corte do outro lado, vai ser possível vocês verem também. Por isso assista o vídeo aí todo, que mesmo que talvez você saiba cortar cabelo ou não, algumas coisas vocês vão estar aprendendo de diferente que pode estar facilitando ainda mais o seu trabalho aí na barbearia. Pro lado de cá a separação vai ficar bem retinha mesmo, até porque ele joga esse cabelo pro lado direito. E está feito. Está feita a separação do cabelo dele. Quando a gente vai fazer o degradê de baixo para cima, eu gosto sempre de explicar para quem está começando a fazer o degradê, de a gente criar basicamente duas linhas de referência. A marca de começo, que no caso a gente vai iniciar esse degradê na zero, então nós vamos ter a marcação da zero aqui embaixo, e depois o meu limite superior, que é onde vai ser a maior medida de máquina que a gente vai estar utilizando. Então, zero aqui. Aqui em cima nós vamos deixar a marcação da 2. Na construção da aresta desse cabelo, nós vamos utilizar um pente maior. Então, no caso, se o degradê é da 0 até na 2, então eu uso o pente 3 justamente para estar fazendo a aresta desse cabelo e ter certeza então de que ele vai ficar bem retinho. Mas como esse degradê vai ser ele em V, nós temos duas alternativas. A gente pode começar esse corte justamente aqui na parte de trás, onde inicia-se o V, ou a gente pode começar ele na parte da frente. Quando a gente faz essa separação para fazer o V, nós temos que levar em consideração também esse ossinho, o occipital aqui, ó, e aonde faz a curvatura justamente da nuca dele, conectando com a caixa craniana. Então, no caso aqui, ó, o ossinho occipital dele fica nesse ponto e vocês podem ver que logo abaixo já faz a curvatura. Então eu vou delimitar bem certinho o pente 3 aqui formando a aresta e já dando o formato de V, e depois a gente inicia esse degradê.
Então aqui nesse cabelo eu vou começar justamente o degradê na parte de trás, já delimitando exatamente onde a gente vai fazer esse V, esse triângulo no cabelo dele. E depois a gente vai fazer então o corte nas laterais. Pente 3 então, a gente vai pegar ele aqui, ó. Nós vamos utilizar o 3 justamente na baixa. E já vamos fazer exatamente o limite da maior medida da máquina. Ó, já fazemos ele exatamente no formato em V. Mas a gente não vai começar o degradê de baixo para cima, vamos. Só antes disso, vamos deixar bem delimitado exatamente aonde vai ser o limite da passada de máquina na parte de cima. Ó, fiz a passada aqui, conectei ele com a máquina vindo do lado de lá e agora eu vou passar ele aqui também, ó. Já delimitando a aresta do cabelo. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, no cabelo dele que a gente já está formando exatamente o ponto maior e preservando essa parte de trás aqui para conectar com o cabelo. Vou passar agora a máquina pro lado de cá também, ó, só para deixar certo os meus limites. Tá feito. Agora vamos fazer a marcação da 0, respeitando justamente o V, e para isso a gente tem que levar em consideração exatamente o centro da cabeça dele. No caso aqui, ó, nós temos a espinha dorsal. E sempre quando você for fazer a marcaçãozinha da 0, é bom você não trabalhar com a máquina reta, mas justamente, ó, faz a marcação e já faz o movimentinho em C, que dessa forma vai ser mais fácil de você vir a desmarcar. Ó, a marcaçãozinha do V tá feita, a da parte de trás. E agora eu vou conectar justamente a marcação da frente com aquela marcaçãozinha atrás aqui. Ó. Remove todo o cabelo, tá? Na parte de baixo. E é muito importante nessa hora você passar bem a máquina para que ele fique bem limpo, sem que fique, por exemplo, assim, ó,
com algumas manchas, então passe bem a máquina para ter certeza de que ele vai ficar bem limpinho. E agora eu vou pegar a referência aqui, ó, só para deixar registrado, ó, quantos dedos eu acabei deixando. Neste caso aqui eu deixei 2 dedos. Então quando eu fizer o outro lado eu vou ter que deixar exatamente na mesma altura, para evitar assim que tenha diferença de contraste entre um lado e o outro. Agora você pode ver aqui, ó, que nós temos a marcação da 0 e tenho aqui em cima, onde começa justamente a aresta, onde eu passei a máquina 3, que vai ser a limite da minha 2. Então eu tenho exatamente 2 pontos de medida. Agora, entre esses 2 pontos, nós vamos criar exatamente uma linha utilizando o pente 1. E a mesma altura que eu vou subir daqui em relação a 1, eu vou subir daqui em relação a 1 também. Ou seja, criando um contraste igual em toda a extensão do cabelo. E até se você olhar aqui, ó, quando eu fiz a linha, eu levei em consideração justamente a distância entre o ponto maior para manter uma medida única em toda a lateral do cabelo. Tem então a marcação da 0. Agora eu vou fazer a passada da 1. E se você olhar aqui também, ó, a recessão baixa do cabelo dá exatamente no ponto 1. Se por acaso ficar alguma dúvida com relação ao que eu estou explicando aqui nesse vídeo, assista o vídeo novamente, assista várias vezes aí para você gravar bem as informações. E ainda assim, se ficar mais alguma dúvida ainda, poste nos comentários logo abaixo aí, ou me acompanhe no Instagram e pode mandar também uma mensagem para mim lá no direct. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal também, ativa o sininho aí, para não perder nenhum dos vídeos que estaremos gravando aí para vocês. Ó, você pode ver aqui, ó, a mesma medida que eu tenho daqui em relação a 0, eu tenho aqui e eu tenho aqui também. Passei a 0, passei a 1. Por sequência de pente, a medida que eu deveria usar é justamente o pente meio. Esse pente aqui, ó. Pente meio. Que nada mais é do que 0,5 seria em medida. Mas tem até um vídeo aí no meu canal que eu explico exatamente o que são esses números dos pentes. Por que de meio, 1, 1,5, 2, 3 e assim por diante, que leva em conta a medida polegada americana. Vou até deixar aí embaixo na descrição desse vídeo o link para você assistir justamente essa aula e poder entender exatamente essas medidas. Que a propósito até é muito bom você conhecer, que vai facilitar bastante na hora de você fazer o degradê. Se você notar, ó, eu tinha o limite da 0, o limite da 1, eu estou subindo com o pente meio exatamente metade entre o meu limite da 0 e o limite da 1. Eu não estou ultrapassando esse ponto, ó. E o movimento que a gente faz é justamente o movimentinho em C, evitando assim que a gente gere uma outra marca e facilitando na hora de a gente esfumar esse degradê.
bem de leve aqui, ó, ficou uma marquinha, mas bem pouquinha coisa. Como é que a gente pode tirar essa marquinha? Se a gente for ver a máquina aqui, ó, na alavanca dela, nós temos, quando a alavanca ela está para frente, nós temos a medida baixa, e quando a gente puxa a alavanca para trás, nós temos a medida alta. Então você pode ver aqui na ponta da máquina que a lâmina, ó, quando vai para frente, a medida fica bem mais baixa, e quando eu jogo ela para trás, a medida fica mais alta em relação a essa superfície da lâmina aqui. Essa medida é um zero conceitual, já que ela não tem nenhum pente. Colocando ela na alta, ela fica mais ou menos por volta de meio. Então, já que eu trabalhei aqui com 0, meio e 1, e a marca está justamente entre a 0 e a meia, eu vou pegar justamente a alavanca da minha máquina e vou colocar ela um pouco mais alta, que dá mais ou menos um 0,25 ou 1/4, e vou passar exatamente nessa marquinha para tirá-la. Para isso eu posso utilizar a técnica de usar a lateralzinha da lâmina, que até fica mais fácil de você ter um controle. E eu recomendo você usar mais a técnica dos três dentinhos, como o pessoal do YouTube chama aí. Mas quando só existem essas marquinhas bem de leve para você tirar, tá? Quando envolve umas marcas um pouco mais pesadas, é muito importante você conhecer as medidas de alavanca e os pentes, ou até mesmo utilizar o pentezinho cônico, que depois mais pra frente eu vou estar usando ele no cabelo do modelo aqui também, e você vai ver como é que eu trabalho com ele. Tá aí, fizemos o desmarque do degradê entre a 0 e a 1, agora eu preciso fazer da 1 até na parte de cima. Como eu utilizei o pente 3 ali para a formação da aresta, e agora eu tenho que passar a 2 para terminar de fazer essa marcação, esse limite. Eu poderia estar utilizando o pente 2, mas eu gosto de utilizar o pente 1,5 com a alavanca alta. Como eu expliquei anteriormente, a alavanca alta a gente soma 0,5. Então, se aqui eu tenho 1,5 mais 0,5, então eu consigo mais ou menos uma medida de um pente 2. Por quê? Porque esse pente aqui, ó, em relação ao pente 2, ele é um pouco mais curto, ó, levemente mais baixo, mas como eu aumento a alavanca, eu consigo chegar na mesma medida. Por consequência, aqui eu consigo pegar mais cabelo, levantar mais, diferentemente do pente 2. Então eu prefiro utilizar 1,5 na alta ao invés do pente 2 na baixa. Agora subo reto. Tem a marcação. E agora eu vou pegar justamente o mesmo pente 1,5 e baixo a alavanca, teoricamente criando uma linhazinha entre o meu limite da 1 e o meu limite da 2. Por que teoricamente? Porque se eu fizer o movimento justamente em C, muitas das vezes a gente já vai estar desmarcando esse cabelo, não sendo necessário utilizarmos algum outro pente para fazer o desmarque. Mas se você olhar aqui, ó, no próprio movimento que eu faço, além de fazer o movimento em C,
eu já respeito justamente as distâncias. Entre o meu limite da 1 e a 2, eu subo só metade com o pente 1,5. Essa parte está feita. Vou agora virar ele aqui, ó, para nós fazermos a partezinha do V aqui também, a parte de desmarque, que já está aparecendo bastante ali, ó. Como eu passei só a máquina até aqui, ó, para vocês poderem ver melhor essa parte de trás, vou novamente, ó, levanto a alavanca, ou seja, somo 0,5 no pente 1,5, transformando ele em medida de um pente 2. Bom, agora baixei a alavanca e subo apenas a metade entre os dois limites. Está feito o degradê na primeira metade da cabeça dele. Agora vamos fazer o outro lado também. Agora para o lado de cá, ó, já tenho a referência que eu já deixei no cabelo dele anteriormente, ó. E aqui eu tinha medido justamente a partir da base da orelha dele, que eu tinha subido o pente 0,2 dedos. Então fica fácil de eu fazer exatamente a mesma medida para o lado de cá, para que o degradê dos dois lados fiquem iguais. Vou então pegar novamente a minha máquina sem pente, ou seja, na medida 0, e vamos fazer então o degradê de baixo para cima. Ó, aqui fica o limite que eu tinha colocado. Vou marcar ele aqui. Conectar o contraste. Se você tiver em dúvida se você está fazendo a curvatura exatamente igual ao outro lado, é bem importante você então visualizar esse cabelo daqui na parte de trás, para justamente tirar essa prova. Mas visualizando aqui, ó, eu tô aqui nessa parte de trás, eu tô seguindo exatamente a mesma linha igual. Faço então a marcação da 0 aqui também. Aí, novamente, o movimento da máquina é movimentinho C e não aquele movimento reto. Czinho para ser justamente mais fácil de a gente estar desmarcando. Removo os cabelos na parte de baixo, já deixando mais limpo. E vocês podem ver aqui, ó, que eu justamente insisto bastante na passada, evitando assim que fique aqueles tufinhos de cabelo aparecendo. Como eu já fiz a marcação da 0, tenho o meu limite da 3 seguindo desta forma aqui. Vou então fazer agora a minha marcação da 1
novamente, igual eu fiz do outro lado. E podem ver, ó, que novamente eu tenho as mesmas distâncias, ó, entre aqui e aqui e aqui e aqui. Então, a recessão baixa, no caso dele aqui, também vai bater com o pente 1. Você deve estar se perguntando assim, não, mas você passou a máquina fazendo o limite da 3? Se eu não passei, não tem problema também. Como eu estou fazendo esse degradê de baixo para cima, o bom é ter a marcação, tá? Mas também se não tiver e você sabe onde vai ser esse limite, pode fazer também sem utilizar essa medida. Tomar muito cuidado aqui também, né, que a medida que eu subo a partir da 0 para 2 fique paralela em toda a extensão da marcação, para não ter diferenças de contraste. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa aí também, que gostaria que eu estivesse mostrando aqui no canal, aproveita o espaço aí, comente logo embaixo do vídeo, que dentro do possível eu estou gravando esses vídeos conforme as sugestões de vocês também. Feita a marcação da 1, vamos passar a máquina meia agora, respeitando o limite da minha 1, ou seja, vou passar exatamente entre os dois pontos. Até inclusive na passada da meia, vocês podem ver que eu insisto bastante nessa passada também. E como a gente está buscando trabalhar justamente com um degradê mais limpo, uma transição mais limpa, é muito importante você estar passando várias vezes o pente no mesmo lugar, para ter certeza de que não vai ter nenhum cabelo acima da medida, alterando então esse contraste. Essa parte de trás aqui, ó, daqui pra cá, eu vou buscar fazer ela mais, quando eu for fazer a filmagem na parte de trás, até para você entender o cuidado que a gente tem que ter de o contraste ficar igual dos dois lados. Principalmente aqui na frente e na nuca. Na parte da frente você vai poder fazer esse controle justamente olhando no espelho e virando a cabeça do seu cliente de um lado para outro, para ver se os contrastes estão iguais. Agora na parte de trás você vai ter que fazer essa união do V com ele virado para ter certeza disso. Fiz aqui o desmarque entre a 0 e a 1. Novamente vou pegar o 0 intermediário, passar aqui embaixo para tirar alguma marquinha eventual. Às vezes ela pode surgir, às vezes não, tá? Se ficou muito marcada, muito provavelmente quando você fez a marcação da 0, você fez um movimento plano, você não fez ele tirado. E agora vou fazer a passada da 2, utilizando novamente o pente 1,5 com alavanca alta.
vocês podem ver que ficou a marcaçãozinha da 1 para 2. Por quê? Faltou o pente 1,5, a passada dele. Então eu tenho a referência da 1 aqui, da 2, eu vou passar o pente 1,5 na metade. Está aí, fizemos a passada do pente 1,5 também. Se por acaso você vê que tem algum fiozinho, alguma coisa aí que você precisa tirar, ou de repente ficou alguma marquinha, sempre recomendo você utilizar o pente cônico. É aquele pente que aqui ele é menor, aqui ele é maior, e na própria espessura dele, se você olhar, ó, aqui ele é mais fino e aqui ele é mais grosso. Por consequência disso, aqui ó, nessa medidazinha aqui ó, a gente começa a fazer um pentezinho corrido, um desmarque, a partir da 0 alta com ele. Então, você só vem aqui, ó, e acompanha para fazer o pente corrido. Nos meus cortes, se vocês olharem todos os vídeos aí, esses e os próximos que eu for postando, vocês vão notar que dificilmente uso a tesoura dentada. Pente corrido eu gosto de estar fazendo justamente com a tesoura. Nesse caso aqui é uma fio laser, tá? Não uso a fio navalha para fazer o pente corrido, mas eu prefiro utilizar uma tesoura assim para justamente a superfície ficar mais lisa, ficar mais new school. Essa parte de trás aqui em especial, esse detalhe, eu preferi fazer filmando ele para vocês, para justamente mostrar a preocupação que a gente deve ter de, ao fazer a junção entre os degradês de cada lado, a gente ainda assim manter ele centralizado. O centro é aqui, então eu vou fazer o degradê aqui, conectando, vocês vão ver que a ponta vai parar aqui assim. Atualmente ela está mais aqui, ó, mas até porque o degradê eu ainda não finalizei. Mas a preocupação vai ser justamente a ponta ficar no centro da cabeça. Fiz o degradê até aqui, então vou trabalhar nesse ponto aqui. Então, ó, posso fazer ele de cima para baixo ou de baixo para cima, mas como eu estou mostrando para vocês de baixo para cima, então vou seguir as escalas exatamente do jeito que eu fiz em toda a lateral do cabelo. Pente 1. Vou trabalhar ele aqui. Pente meio. E agora vamos utilizar o pente 1,5 alta e o 2 também conectando.
Ó, se vocês olharem aqui embaixo, ó, ficou uma marquinha bem de leve, tá vendo? Para isso, como é uma marquinha entre a 0 e a meia, vou precisar então pegar minha máquina, botar ela na alavanca intermediária e trabalhar nesse detalhezinho aqui embaixo. Ó. Vou novamente vir com a 1, só para dar uma suavizada na ponta aqui do cabelo dele, ó, para não ficar muito pontiaguda, de leve. E isso tá aí, degradezinho em V, vocês podem ver até aqui pela lateral, ó, aqui e ali, que eu vou uma preocupação bem grande em eu deixar esse cabelo nivelado, ele retinho. Pro lado de cá, vocês podem ver que eu não fiz o pente corrido. Mas se você tiver aí com uma telinha bem boa para ver e puder aproximar aqui, ó, aqui até ficou uns pelinhos, ó. Então eu faço pente corrido justamente para estar tirando esses cabelinhos, ó. E é um pentezinho bem simples, só para tirar aqueles cabelinhos que estão um pouco acima dos demais. Ó. Tá aí. Tá feito. Agora vamos fazer o corte de cabelo dele na parte de cima. Agora a gente vai fazer o corte na parte de cima e fazer o encaixe pelo lado direito dele. Para isso nós vamos molhar o cabelo. A ideia do cliente é justamente a gente fazer mais um corte mais das pontas. Ele não quer tirar muito o comprimento desse cabelo. Ele vai manter ele mais volumoso mesmo. Na hora de a gente molhar o cabelo dele, cuidar para não deixar essa água escorrer pelo cliente. Por isso eu até recomendo você aí, quando for comprar os equipamentos para a sua barbearia, comprar um pulverizador e não um borrifador. A diferença dos pulverizadores é que você tem um jato mais espalhado, tá? E já os borrifadores ele tem um jato mais concentrado. Pelo menos foi isso que o pessoal da loja me explicou. Não sou técnico em borrifadores, né? Mas enfim, quando eu comprei esse ali, chamaram ele de pulverizador e não de borrifador. Então, ó, ele vai manter os 4 dedos aqui. Nós vamos basicamente só tirar as pontinhas. Semelhante ao outro corte que eu fiz também, que eu gravei aqui pro canal, a gente faz inicialmente a primeira mecha, a mecha justamente da região da franja, e daí a gente faz a mecha guia aqui também. Eu vou botar a câmera aqui por cima para justamente você ver a construção dessa mecha guia e as referências, para ser mais fácil de você entender. Ó, aqui na parte de cima do cabelo dele nós vamos fazer então essa mecha guia. Para isso, um método bem simples aí, se você tem dificuldade de fazer separação de mecha, você pega a parte grossa do seu pente, penteia para frente, ó, só uma puxada, e você vê que ele forma justamente esses frisinhos. Basta então você pegar o pente, ó, colocar ele dentro de um desses frisos e puxar para o lado. Ó. Esse é o jeito mais simples. Em outro vídeo eu vou mostrar para vocês uma outra técnica de separação para conseguir fazer essa guia também. Mas por hoje, para não encher de muita técnica, eu vou mostrar apenas essa. Pego o cabelo aqui, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui mais alto, conforme a medida que eu fiz, e aqui atrás eu vou deixar ele mais baixinho, para justamente o cabelo dele ficar nivelado. Então, ó, cortei aqui.
Peguei a próxima. Ó. Cortei aqui. E cortei aqui. Vocês podem ver que aqui na parte da frente eu deixei com 4 dedos. E aqui na parte de trás, ó, deu 2 dedos. Mas para quê? Para justamente ter essa projeção de aqui mais baixo, aqui mais alto. E até quando ele jogar esse cabelo pro lado, ele vai ficar, para quem visualiza esse cabelo aqui pela lateral, vai ficar mais nivelado. O legal de você utilizar essa técnica da mecha guia aqui é porque em qualquer ponto que você pegar o cabelo, você vai notar que justamente vai aparecer aonde deve cortar e qual que é essa referência. Olha só, por exemplo, vou pegar uma mechazinha aqui, ó, aqui no meio. E olha lá, ó, só de pegar aqui já mostra, ó. Aqui é o ponto mais baixo, aqui eu preciso cortar e aqui eu preciso cortar também. Então vamos lá, vamos cortar todo esse cabelo aqui, ó, na parte de cima. Então você vem, ó, levanta o cabelo utilizando a parte fina do pente. Levantou, ó, pegou com a mão aqui. E é justamente essa mão aqui que está por baixo do pente que vai levantar o pente, tá? Eu não posso tirar ele antes. Então levantou, olha lá, ó, minha mecha guia. O cabelinho que eu preciso cortar. Pego a próxima, ó. Essa mão aqui que levanta o pente, olha lá, ó. Minha mecha guia. Nivela. Próxima, mesma coisa. Ó, pegou aqui, olha lá. Minha mecha guia. Corta. E assim você vai fazendo. Assim não tem erro. Você sempre vai achar onde você tem que continuar para continuar cortando. Porque sempre vai aparecer o ponto mais baixo. Antes eu tinha só a mecha guia, agora eu tenho essa extensão aqui. Agora eu preciso cortar nessa região e nessa, para ficarem nivelados também. Aí novamente, ó, pego aqui, de novo, é essa mão aqui que levanta o pente. Olha lá, tá bem certinho. Aqui eu cortei, aqui eu preciso cortar. Olha ali, ó, aqui aparece bem, ó, onde eu preciso cortar. Se você fizer nesse modelo onde é justamente a mão que segura o cabelo que levanta o pente, você sempre vai ter a certeza então que o cabelo ele tá subindo certinho, tá? Daí você não corre o risco de ele ficar todo irregular aqui na parte de cima. Do lado de cá também. Tá, tô pegando reto aqui, essa parte preciso cortar. Aqui também. Aqui também. E assim vai indo, ó. Tudo eu tô utilizando a referência reta. Não tô angulando ali agora. Agora para a conexão do cabelo na lateral. Agora para fazer a conexão do cabelo, a gente vai ter que também aproveitar que aqui a gente tem um nivelamento e continuar reto para cima também. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar justamente o cabelo e eu quero mostrar por esse ângulo para você ver o que a gente vai ter que cortar. Ó. Pode ver, eu pego aqui, ó. A ponta do meu dedo, ela consegue ainda aparecer o que está sobrando. Cuidem para o cliente não virar a cabeça dele, tá? Deixa ela mais reta. E ó. Tá vendo? A ponta do meu dedo fica onde eu passei a máquina. Aqui está mais baixinho. Já isso aqui é o que está sobrando.
E essa referência eu vou usar em toda a lateral do cabelo para justamente fazer a conexão, ó. Olha lá, você consegue ver ali? Aqui está mais baixo. Aqui está mais baixo, esse aqui está mais alto. Ó. Vai lá e corta. Mas cuidem para fazer retinho, não vão jogar para o lado, senão você vai errar a conexão do cabelo do cliente de vocês. Ó. Aqui também, ó. Aqui a parte da máquina, pentes 2 e 3. Isso aqui já é o excesso. Aqui a mesma forma. Aqui também. Mas vocês podem ter certeza que com isso, ó, você não corre o risco de ter algum cabelo passando do limite que você fez aqui na lateral, não fica com aquelas sobras. Se vocês olharem aqui, ó, ficou uns cabelinhos, fazer um pentezinho corrido para vocês verem ali pela lateral, ó. Vem, faz o pentezinho corrido, só para tirar aquelas pontinhas bem de leve que estão ultrapassando o limite de vocês. Aqui na franja, também vou tomar cuidado. Agora vai ficar um pouco ruim de vocês verem, mas vou virar aqui, ó, para vocês verem justamente a franja, como é que faço a conexão dela. Agora, para a gente fazer a conexão dessa pontinha da franja ali, ó, nós vamos pegar o cabelo aqui. Se vocês verem, é que quando a gente faz a pegada aqui, ó, pega ele aqui assim, ó, você já vê que aqui tá mais curto, ó. Ele está mais curto e de repente já começa a gerar a pontinha. Então daqui para lá eu vou ter que fazer essa conexão. O que você faz? Puxa ela aqui, ó, acompanha essa linha da recessão, ó, na mesma angulação, encosta os dedos na cabeça do cliente e só tira ele aqui, ó. Vem, puxou. Se você quer ter certeza que ficou legal, mesmo pega de antes ali, ó. Só dá uma puxadinha aqui. No caso, ó, dá pra ver que tem umas pontinhas sobrando aqui, ó. Mas deu bem certinho. Tá nivelado também, conforme o resto do cabelo. Ó, onde eu pegar, ele vai estar conectado. Pro lado de cá, eu vou fazer uma quebrazinha ali, para vocês também. Do outro lado. E um outro detalhe que eu gosto de fazer nos cabelos também, como ele joga o cabelo para lá, é justamente quebrar esse cantinho aqui, ó, um pouco. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o cabelo aqui, ó, levantou ele, ó, e nós vamos pegar e simplesmente cortar essa pontinha. Corta aqui, ó, corta aqui. Corta aqui. Quando ele pentear a poda, ele vai ver que ele não vai ficar tão marcado essa jogada do cabelo dele pro lado, tá? Quando a gente faz essa quebra. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É só uma característica do meu corte quando eu entrego isso para os meus clientes, tá? Eu faço essa quebrazinha para quando ele joga pro lado, ele não fica aquela partezinha mais marcada aqui. Ele fica algo mais suave essa jogada. E agora vamos fazer então o acabamento do cabelo dele. E agora aqui pra gente fazer o pezinho do cabelo dele, nós vamos fazer ele aqui primeiro na máquina, ó, aproveitando a curvaturinha da cabeça dele. Faz um movimento sem tirar muito aqui, tá? Você aproveita o próprio formato que ele já tem. Se sobrar algum cabelinho mais baixo, pode aproveitar a máquina de acabamento e dar uma passadinha aqui por baixo, já que a gente trabalhou com a zero. E aqui também, se estiver sobrando algum cabelinho, podemos estar passando. Além disso também, nós temos a opção de estar utilizando justamente o navalhete, utilizando lâmina, tá? Se você ainda não pegou uma prática com o navalhete, não tem problema, tá? Mas eu recomendo
você se acostumar a fazer justamente esse pezinho do cabelo, utilizando então o navalhete, utilizando a lâmina e tomando cuidado para não cortar o cliente nesse acabamento, tá? Você faz a junção aqui, ó, ou melhor, o acabamento nessa parte da linha de recessão. E depois você pode também repassar aonde você passou a máquina. Se ficar algum pelinho aqui, ó, pode passar também, tá? Pode deixar mais baixinho. E agora eu tô com o acabamento feito pro lado de cá. Pro lado de cá a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, cuidando sempre em não alterar o desenho do cabelo dele, tá? Eu gosto mais de fazer um corte mais natural. Eu vou aproveitar e passar a maquininha aqui embaixo também. Se tiver sobrando alguma coisa, a gente já tira também. E aqui da mesma forma, ó. Se por acaso ficou alguma marquinha, ó, tipo que nem vocês olharem, ó, tem uma marquinha bem de leve aqui, ó. Você pode também estar utilizando a máquina dessa forma aqui, ó, acompanhando o sentido do cabelo. É uma forma bem legalzinha para você estar desmarcando. Só que toma cuidado para você acompanhar o sentido do cabelo, tá? Porque se você jogar mais pro lado assim, você já vai estar criando algumas linhas no cabelo do teu cliente. Novamente vou passar então o navalhete pro pezinho dele ficar bem marcadinho, ó. E agora é só a gente secar, passar uma pomadinha, fazer o penteado, que esse cabelo vai estar pronto. Mas eu quase já ia esquecendo aqui também de fazer, ó. Nós vamos fazer a limpeza da nuca dele também, utilizando o navalhete, para justamente a gente tirar aqueles cabelinhos na parte de trás. E só então vou fazer a secagem do cabelo, fazer o penteadinho e passar a pomada nele. Posso usar uma pomada efeito molhada? Vou dar um contrastezinho, pode ser? Ó, no caso aqui, ó, perguntei para o cliente, ó, eu vou estar utilizando uma pomada efeito molhado, que ele vai dar um efeitozinho de óleo no cabelo dele, tá? E vai ficar uma pegadinha bem legal para ele aí. Quando você vai passar uma pomada, é muito importante você passar nos dedos, tá? Porque se você passar na palma, pode sentar o cabelo, mas a minha ideia é justamente estar modelando, tá? Então, para isso, passa na ponta dos dedos. Então, você vai dosando no cabelo do teu cliente.
Com o redemoinho aqui, ó, um detalhezinho bem importante para você observar também, o redemoinho dele faz esse sentido. Se você pentear contra o redemoinho, ele vai tender a subir. Então, se você fazer o penteadinho levando em consideração justamente esse redemoinho, você não corre o risco de deixar ele levantado. Ó, dá uma passadinha de pente também para deixar os friozinhos dele no cabelo. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado.